Olá! O Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana aprendemos sobre direito previdenciário. E quem ensinou tudo pra gente foi o professor Rudy Cássio, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Bem-vindo, professor! Olá, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar na sua escolha aí pelo direito, na sua trajetória, um pouquinho sobre o curso. O curso foi voltado mais para o direito previdenciário para servidores públicos? Exatamente, Previdência do Servidor Público, que é um regime muito específico dentro do direito previdenciário e do direito do servidor público. E teve mudança, né, professor, recentemente? Muitas mudanças, é um labirinto. Se partirmos de 88 até 2019 agora, e o que virá em discussão, temos várias alterações que tornam a matéria muito específica e muito difícil. A gente vai falar sobre como isso impacta aí no mercado de trabalho no segundo bloco, mas antes eu quero saber um pouquinho da sua história, professor. Você não é de Brasília, do sul do país, né? Queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi essa escolha pelo direito, como é que o direito entrou na sua vida? Mariana, é uma história interessante porque passa desde a escolha pela Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu me formei, até alguns aspectos curiosos, porque sempre gostei muito de literatura, filosofia, sociologia, mas na hora de escolher o primeiro curso superior, entrei na primeira turma, havia um fascínio sobre isso naquela época, em 1990 e poucos, e a área de engenharia eletrônica, né? Pensava que na engenharia eletrônica a criação, a revolução, do ponto de vista da iniciativa científica, era algo necessário e a única área em que isso poderia ser feito. É claro que a frustração, depois de iniciar este campo, que é belíssimo, de fato, com a impossibilidade de juntar isso com a literatura, por exemplo. Era só exatas? Eram só exatas, era uma semana para resolver uma equação de cálculo infinitesimal. E aí entrei numa matéria que se chamava número imaginário. E aí eu fiquei imaginando que se mesmo nas ciências exatas eu tinha que usar a imaginação para chegar a determinados resultados, considerar variáveis imaginárias, e paralelamente a isso a vontade de entrar num ramo onde envolvesse mais o ser humano, as ciências sociais, aquilo que a gente cria a partir do ser humano, o direito se tornou uma revelação. Eu, na época, se podia fazer vestibular para duas hipóteses, né? Você podia fazer os dois cursos ao mesmo tempo na Universidade Federal. Hoje me parece que mudou. Mas, então, a engenharia eletrônica conviveu com o direito um período e o direito... Fez os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo, fazia menos da engenharia e ia fazendo mais do direito, me apaixonando pelo direito. E a partir daí o direito se tornou, né, algo que contorna a minha vida desde então. Que legal. E o direito previdenciário? Porque aí a gente tem várias cadeiras, né, na verdade, na faculdade, várias matérias e possibilidades. E aí o direito previdenciário, por que foi a escolha para se especializar? Durante os 2 anos, 2 anos na Universidade Federal, durante o processo de graduação, eu tive 2 anos de iniciação científica, né, financiado era com bolsa do PIBIC-CNPq, que era um programa de iniciação científica do Conselho Nacional de Pesquisa Científica, em que você podia produzir, como se faz na pós-graduação, mestrado, doutorado, você produzia relatórios sobre questões importantes e novas do direito. Houve 2 momentos nisso, um envolvia relações internacionais e o outro envolvia direitos transindividuais, uma expressão que é recente e que diz respeito a categorias, grupos, definíveis ou não. Meio ambiente é um exemplo de direito transindividual, difuso, e os direitos transindividuais coletivos envolvem categorias definidas. E essas categorias, talvez por uma intuição ou pelo o que ocorreu depois, na época do estágio da advocacia, eu fui me dirigindo especificamente para o servidor público, que é uma categoria organizada em associações e sindicatos e que, dentro dos direitos coletivos, tem na sua representação uma forma de agir que evita o congestionamento judiciário quando você tem na sua representação a forma, né, ordinária ou a forma por regra de defender interesses dessa natureza transindividual, em especial coletivo ou individual homogêneo, que é outro nome que se dá para isso. Então, a partir
dessa pesquisa que eu fiz durante um ano pelo CNPq e o início da advocacia numa região que é o centro-oeste do Rio Grande do Sul, Santa Maria fica no centro-oeste do Rio Grande do Sul. E é uma região com muito servidor público, muito militar, muitos órgãos públicos e uma carência de atuação específica nessa área, porque, diferentemente do que ocorre em outras áreas, o direito administrativo, o direito do servidor público, o direito previdenciário e aí o direito do servidor público novamente, porque quando nós falamos em direito do servidor público, que é uma denominação mais recente, nós conjugamos direito administrativo e direito previdenciário. E na parte previdenciária, temos o regime próprio, que é um regime diferente, que tem se parametrizado mais do regime geral, que é aquele do trabalhador privado. Temos o regime próprio, que é apenas para o servidor estatutário. E dentro do servidor estatutário temos também o militar, né? Temos o regime militar, que não tem mais essa denominação de servidor, mas temos o regime do servidor, e esse foi o que nós tratamos aqui. E por um caminho natural, pelo caminho natural, a partir da atuação no direito do servidor público, o direito previdenciário do servidor se tornou um aspecto muito importante por conta de todas essas mudanças que nós tivemos. E lá tinha muita procura, já que tinha então vários servidores. Sim. E não tinha gente especializada. Você viu aí um nicho de mercado que poderia ser interessante. Sim, exatamente. Era algo, evidentemente, tínhamos profissionais muito qualificados nessa área, mas era algo que se desenvolvia, né? E Brasília se tornou, há 15 anos, um caminho também natural, porque... Como é que você veio parar aqui, então? Já aproveita e me conta. No início da advocacia, apenas sempre voltado para essa área, durante uns 6 anos em Santa Maria, muitos processos vinham para Brasília ou começavam em Brasília em função dos tribunais superiores. Sim. Tudo ocorre na Justiça, ao menos tudo o que envolve o servidor federal ocorre na Justiça Federal, basicamente, quando nós temos estaduais na Justiça Comum. Mas o fato é que, independente de onde comece o processo, ele termina na Justiça do DF, ou melhor, nos tribunais superiores que estão aqui em Brasília. E isso tornava a vinda para cá muito frequente, né? Muito frequente, a ponto de ficar meses aqui sem voltar para a terra natal. E, embora eu seja natural de Caxias do Sul, que é Serra Gaúcha, aquela região de Gramado, Canela, Santa Maria virou o meu lugar de adoção pela educação, pela profissão. E Brasília virou minha segunda casa, que hoje é a primeira já há 15 anos, porque transferi as atividades para cá em função dessa energia que Brasília tem em relação à demanda de servidor público, né? Brasília é uma referência nisso e, inevitavelmente, se tornou um objetivo que se concretizou há 15 anos. E lidando com isso diretamente, professor, teve vontade em algum momento de entrar para a carreira pública ou não? Sempre gostou mais da advocacia privada? Sim, sempre da advocacia privada, embora haja muito do componente público por ser direito do servidor público. Então, lidamos com políticas públicas, né? Atos de Estado, como isso é feito. É um emaranhado de regras. Você tem no direito do servidor e também no regime próprio do servidor público um conjunto de normas que vêm derivadas de legislações maiores, mas não há um código unificado. Então, é tudo uma legislação esparsa. Você não tem um código civil, né, do servidor público, não tem um código de processo civil só para o servidor público. Você tem um conjunto de regras. E nesse conjunto de regras, muitas regras, portarias, resoluções, provimentos que vêm dos ministérios ou dos órgãos do Poder Judiciário, dos órgãos do Legislativo, que são atos legislativos praticados por autoridades administrativas e que impactam profundamente no dia a dia do servidor, tanto na esfera funcional como na previdenciária. Então, o Ministério da Previdência, há regras que se aplicam à previdência do servidor que vêm diretamente de normativas do Ministério da Previdência, muito embora tenhamos a Constituição e a lei sobre o regime próprio. Então, tudo isso exige um estudo permanente e, por definição, uma especialização que acaba trazendo tudo para Brasília. Professor, a gente viu então que a matéria de direito previdenciário é bem densa, bem complicada. E sobre isso chegou uma pergunta aqui via WhatsApp da Paola. A pergunta vem do Amazonas. Vamos ver. Professor, considerando que direito previdenciário é complexo, que curso é recomendável como complementação para a disciplina? O estudante não sai pronto, então, da universidade, né? Tem que complementar, professor, com algum curso? Sim, essa área de previdenciário, e
se considerarmos a previdência do servidor como uma sub-área dessa grande área que é o direito previdenciário, ela normalmente ocupa pouquíssimas cadeiras do currículo acadêmico. Então, você sai de lá com uma formação bastante superficial. Então, sobre a pergunta da Paola, o ideal seria ela buscar um aprofundamento no regime, e aqui especificamente o que tratamos, no regime próprio de previdência do servidor e no regime de previdência complementar do servidor público, que é algo que em paralelo pode ser feito também para o regime geral, nessa grande área do direito previdenciário, mas que exige cursos muito específicos. Eu tenho uma recomendação muito importante, passei por isso desde o início da carreira, que é, independente do curso que se faça, leia tudo que é regra sobre isso. Constituição é a regra principal. Então, artigo 40 da Constituição, a pessoa tem que saber tudo, tem que conhecer todas as emendas, emendas 3, emenda 20, 41, 47, não tem que substitua a compreensão, a leitura... A lei seca mesmo. A lei seca, não há o que substitua nesse caso, porque você pode deixar passar alguma coisa, né? E as legislações que regulamentam, isso é essencial. E você se especializou em direito do servidor público e também em direito dos concursos. Exatamente. O direito dos concursos públicos veio conexo ao direito do servidor público e é um ramo também muito específico porque até hoje se discute, aqui no DF tivemos recentemente uma lei geral dos concursos no DF, uma discussão que é muito antiga sobre a inexistência de uma lei geral também no serviço público federal e na maioria dos estados e municípios. Então, os concursos são basicamente regidos por editais. A Constituição traz uma regra geral de que precisa do concurso, mas o resto acaba sendo feito pelas leis de carreira e editais. Então, é uma área que, para você entender onde é possível agir, como fazer melhor o concurso, como se submeter, se uma regra é válida ou não, também exige uma especialização permanente nessa área. E a gente vê, então, que cada concurso, com uma banca diferente, tem um edital muito particular, né? Não existe essa regra mesmo. Exatamente. Há vários projetos tramitando no Congresso sobre isso. Para você ter ideia do quanto isso é complicado, há regras, a maioria dos projetos que tramitam hoje no Legislativo sobre isso tem uma regrinha que é muito curiosa, que diz assim, e quem fez concurso já passou por isso, é vedado à banca estabelecer questões de nível de resposta dúbia com malícia ou intenção de induzir o candidato em erro. Porque as bancas... Eles fazem isso, né? Há situações onde as bancas transformaram num jogo de esperteza, mais do que propriamente de conhecimento, ou com questões pegadinhas, aquelas famosas pegadinhas que uma lei geral dos concursos tem por objetivo também evitar que isso ocorra e que as questões de fato meçam conhecimento, não outras características que não são necessárias. Verdade. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais no segundo bloco, professor? Falaremos. Saber Direito Profissão faz uma pausa, então já já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta e neste segundo bloco a gente fala sobre o mercado de trabalho e os desafios da profissão para quem investe no direito previdenciário. Aqui comigo o professor Rudi Cássio, que esteve conosco durante a semana no Saber Direito. Professor, a gente falava então no primeiro bloco sobre o concurso público, a gente encerrou falando disso. Então vamos continuar falando um pouquinho, porque com certeza alguns dos alunos que estão assistindo querem investir nesse mercado. Ainda é um mercado promissor? Sim, é um mercado promissor que tem se qualificado cada vez mais, exigido também daqueles que vêm ao serviço público novos paradigmas e especialmente uma dedicação que hoje convive com um decréscimo na questão previdenciária, que analisamos ao longo das aulas, ou seja, o servidor público hoje que ingressa, ele sabe que a sua aposentadoria será de, no máximo, o teto do regime geral de previdência social e o restante depende lá da previdência complementar. São investimentos que são feitos, ele pode escolher, mas tem o fundo já de cada órgão público, mas obedece a outras regras, enfim. Então, quando ele faz o concurso hoje, normalmente quem faz o concurso público, ele busca estabilidade. Essa estabilidade ainda existe, mas tem discussão no Congresso de como ela será feita, né? Que tipo de hipóteses pode haver exoneração do servidor, com elementos de desempenho, enfim, há uma mudança de política ou ideológica de condução do serviço público que, independente para o lado que a pessoa, qual é a sua tendência a avaliar isso, se é certo, se é errado, exige uma qualificação permanente, especialmente em relação ao concurso público. E isso é muito importante, Mariana, isso que você trouxe, embora nosso tema tenha sido regime próprio, porque o concurso
mais do que nunca, ele é a única certeza que você tem de objetividade na seleção para o provimento de cargos. Ele foi trazido depois de muito tempo, a Constituição de 88, no artigo 37, inciso 2º, trouxe o concurso como uma garantia de que práticas do coronelismo ou do Estado paternalista objetivassem o ingresso, porque, afinal de contas, é o dinheiro público que está sendo usado, né? Então, mais do que nunca, ele exige, e a tramitação de uma lei geral pode ajudar, a aprovação de uma lei geral a objetivar mais ainda isso, exige que você filtre adequadamente aqueles que venham a desempenhar funções públicas. Professor, e voltando aqui para a questão do mercado de trabalho, ainda falando disso, esse aluno que se especializa em direito previdenciário de forma geral, ele tem muitas opções no mercado de trabalho? É uma boa área? Sim, ainda é uma área, justamente por conta das inúmeras alterações que... eu acho que não há um ano em que boa parte do ano não seja tomada nos noticiários por reformas previdenciárias. É verdade. E não é só no serviço público, também no regime geral. Então, se nós observarmos hoje o mercado previdenciário e as instituições que qualificam e divulgam matérias nessa área ou publicam matérias, é sempre um campo muito vasto. Então, em relação ao direito previdenciário, há um campo enorme de atuação, ainda carente de profissionais. E em relação ao regime próprio de previdência social, ainda menos profissionais que se dedicam a isso em função de desrespeito apenas ao servidor público com lei específica, ou seja, o servidor público estatutário. Porque nós temos o servidor estatutário e temos o empregado público, que é o que trabalha regido pela CLT também. Este se submete ao direito previdenciário do regime geral. Então, é um direito previdenciário já mais conhecido, mas com muitas demandas também. Então, dentro do direito previdenciário, temos lá o do regime geral, que pega dentro do serviço público a fatia dos empregados públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista, Caixa Econômica, BRB, Banco do Brasil, Correios, Eletrobras, tudo isso é emprego público. E temos aqueles que trabalham diretamente por uma lei específica, né? São regidos por uma lei específica, que são os estatutários, que se chama que são servidores públicos. Professora, e na sua opinião, por que os alunos não se interessam tanto? A gente sabe que é uma matéria difícil, né? E que envolve muito conhecimento, até conhecimento de exatas também, para você conseguir fazer o cálculo. Exatamente. Que todo mundo quer saber, né? Quanto tempo que eu vou precisar trabalhar. Exatamente. E quanto que eu vou ganhar quando me aposentar? Por que, na sua opinião, isso acontece? Acho que a sua pergunta já traz a resposta, porque tem matemática no meio. Tem matemática no meio, tem muita matemática no meio. Muita questão que é exata, digamos assim, ou próxima das ciências exatas, mas também porque, tradicionalmente, culturalmente, nós aprendemos que o direito criminal, né, nós temos muito contato com exemplos do direito criminal, júri, tribunal de júri, o advogado lá caminhando, defendendo as questões com o juiz, direito civil, que é mais do nosso convívio. De família, né? Família. Que está todo dia ali. Então, isso é o que, como temos mais contato, tende a dar preferência quando a pessoa sai dos bancos acadêmicos, tende a ir para nessa direção. Mas daí que se torna ainda mais interessante, porque o previdenciário, depois que você entende a lógica e acompanha, e essa é uma dificuldade adicional, porque você tem que toda hora muda. Então, não adianta, o que você sabia um exemplo, o que você sabia até 2003 tem que ser totalmente revisto no momento que se aprovar uma proposta de emenda em 2019. Então, você terá que, além do que você agregou em 2003, você precisa trazer todas as alterações. Isso forma um novo bloco de conhecimento que tem que se agregar ao que já houve. Então, é uma área, de fato, que poucos profissionais se dedicam, mas que tem um mercado muito interessante. Professora, a gente mencionou aqui no primeiro bloco que você veio para Brasília por conta da demanda, né, de trabalho, que aqui tinha muita área. Ainda hoje, existe um estado mais propenso para esse aluno que quer investir no direito previdenciário? Sim, existe e tende a aumentar em função da necessidade de conhecer profundamente essa área para defender adequadamente aqueles que são submetidos às reformas. Porque a cada reforma você tem aqueles que ainda têm possibilidade de obter um benefício melhor e aqueles que automaticamente entram nas novas regras. Se você perguntar hoje para qualquer segurado do INSS, ou mesmo no serviço público do regime próprio, eles têm muitas dúvidas sobre em qual grupo eles se inserem, qual é a hipótese, quando eu devo requerer o benefício, que condições eu tenho que preencher,
Olha, se você entrou até 98 é essa, se você entrou até 2003 é esta outra. Se você entrou até a publicação da futura emenda, serão outras. Então, tudo isso faz com que o mercado se renove. Então, aquele que tiver interesse terá muito trabalho pela frente. E Brasília ainda é um bom lugar? Brasília é um bom lugar. Claro que todos os estados têm demandas sobre isso, mas Brasília ainda é o centro de discussão desses temas. E a área de consultoria, professor? Sim, consultoria você tem em toda, não só contencioso, né? O contencioso seria o processo em andamento, mas na consultoria previdenciária há muita necessidade porque você antecipa o que pode ser feito e evita que uma decisão errada cause transtornos, por vezes, insolúveis. Então, a consultoria previdenciária é uma área em crescimento e que se torna cada vez mais necessária por conta dessas definições. Muito do que se atua nessa área não exige nem que se vá ao contencioso. Uma consultoria prévia pode resolver na forma de notas técnicas, pareceres, sobre qual a melhor forma de agir. Mas não é muito procurado. O brasileiro tem esse negócio de não acreditar muito de deixar para a última hora. Ainda no direito é assim também, né? Também. Ou então tomar uma decisão com base no conselho de um amigo, não de um profissional, no conselho de um amigo, do que disseram ou do que orientaram na hora, mas sem esse planejamento. Aliás, é uma dificuldade que é do ser humano, né? O planejamento financeiro, o planejamento previdenciário, enfim, tributário, o dia a dia se torna tão corrido que você tende a só resolver quando já o problema aparece, né? Tá certo. Professor, ainda sobre mercado de trabalho, recebi aqui uma pergunta de um jovem estudante, é o Paulo, e ele quer tirar uma dúvida sobre isso. Vamos ver. Professor, na sua opinião, o mercado de trabalho para jovens advogados se abre com facilidade para todas as classes sociais, tanto baixa quanto alta? Como era na sua época que você se formou? O que a gente pode responder, então, para o Paulo? Então, Mariana, essa pergunta do Paulo é muito interessante. Eu passei por uma experiência de inexistência de tradição familiar ou próxima ou remota em relação à advocacia ou direito, né? Foi uma escolha muito pessoal e o que eu diria para o Paulo é que, dependente da escolha que ele faça, das razões que ele tenha para isso, se há um perfil familiar já voltado ou não, que ele sempre aproveite as oportunidades de estágio, iniciação científica, tudo isso impacta no desenvolvimento da carreira. Então, nunca acredite que é muito cedo para desenvolver um trabalho para além da sala de aula nessa área. Tá? Independente da classe social. Independente da classe social, porque mercado existe. Aí o direito, evidentemente, tem aquela tradição envolvida na profissão, mas não é uma tradição que impeça que alguém que nunca teve um familiar nesta área e seja de uma classe menos favorecida possa ascender a partir da ocupação desses espaços. Tá certo. Com essa dica, então, professora, a gente encerra o programa de hoje. Quero te agradecer aqui por todo esse conhecimento passado para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado àqueles que participaram conosco do programa. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Perguntas e sugestões é só mandar um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau!